Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, sexto ano, o ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala, o professor Emerson Marão. E vamos ver o que temos para a nossa aula de hoje. A aula de número 71 traz como objeto de conhecimento porcentagem. Detalhamento: problemas com porcentagem sem fazer uso de regra de 3, com estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira. Todo mundo pronto? Vamos à nossa aula. Muito bem, queridos alunos, agora que estamos de posse do conteúdo da nossa aula de hoje, vamos dar início à mesma. Então, vamos realizar aqui a nossa definição de porcentagem. Então, a porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com um todo. O símbolo porcento é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ser expresso numa forma de fração centesimal, ou seja, é aquela cujo denominador é igual a 100, ou como um número decimal. Por exemplo, temos aqui 1%. Essa é a representação nela de porcentagem. A sua forma, em forma de fração centesimal, 1 sobre 100. E na sua forma decimal, 0,01. Afinal de contas, estamos dividindo 1 por 100. E ao fazermos isso, deslocamos a vírgula 2 casas para a esquerda. Outro exemplo, 5%. Sua representação em forma de porcentagem. A sua representação em forma de uma fração centesimal, 5 sobre 100, e a sua representação decimal, 0,05. Novamente, daqui para cá, deslocamos a vírgula 2 casas para a esquerda. 10%, olha a representação aqui em forma de porcentagem, a sua representação em forma de fração centesimal, 10 sobre 100, e a sua representação em forma decimal, Ou seja, 10 dividido por 100, simplifica aqui 0 por 0, aí vai ficar 1 dividido por 10, que é igual a 0,1. 120%, é a mesma coisa que 120 sobre 100, Simplifica o 0 com o 0, 12 dividido por 10, desloca a vírgula uma casa para a direita, porque já simplificamos um 0, e fica escrito na sua forma decimal, igual a 1,2. 250% é a mesma coisa que 250 sobre 100. Simplifico aqui 0 com 0. 25 dividido por 10, 2,5. Então, são essas representações aí que nós podemos usar, certo? Quando estamos trabalhando problemas que envolvam porcentagem, certo? Agora nós vamos dar uma ênfase maior ao estudo da porcentagem dentro do âmbito financeiro. Então, me acompanhem aí. Porcentagem versus preços. Fique ligado. A porcentagem é uma ferramenta poderosa na matemática financeira, permitindo que tomemos decisões informadas sobre investimentos, gastos e planejamento financeiro. Então, quando você pega e domina a habilidade de calcular a porcentagem, você vai ter uma visão mais clara de como você vai poder aplicar o seu dinheiro com base nesses valores. O que é negócio? Investir em determinado tipo de investimento a curto, médio ou longo prazo, dependendo da necessidade do capital que você tem, ou se você vai estar realizando um negócio no qual você pode estar realizando um negócio no qual pode te gerar um prejuízo, no qual você não vai ter lucro. Ou até mesmo fazer um planejamento financeiro, de modo que isso não venha a afetar a sua renda mensal e comprometa a realização de outros projetos que são essenciais para a vida de todos nós. Alimentação, moradia, transporte, roupa e etc. Beleza? Então vamos ver alguns casos aqui. Exemplo número 1, aqui do Centro de Mídias. Então, vejamos o trecho dessa reportagem. O gás de cozinha, o GLP,
deve ter uma alta de 2% em relação ao preço médio de compra. Então, de R$ 100,98, com o aumento, o botijão de 13 quilos deverá chegar a... Então, esse é um trecho de uma reportagem, né, extraída aqui do Correio Brasiliense, né, .com.br/economia, né, acessado aqui nesse ano, né, 2024, né, no 1º/5. Beleza. Aí, ó, vem o comando. De acordo com a reportagem, qual será o valor do gás de cozinha após o reajuste do preço? Muito bem. Então, nós podemos, né, abordar a resolução de uma questão como essa de várias formas. Então, nós calculamos aqui uma maneira, certo? E, em seguida, vamos ver aqui como é feito esse cálculo aqui utilizando, né, uma ferramenta tecnológica, no caso aqui a calculadora. Então, me acompanhem só. Resolução. Para calcular 2% de R$ 100,98, né, no caso aqui de 100,98, podemos usar a seguinte fórmula. Qual vai ser o valor percentual? Então, o valor percentual, ele é igual à taxa percentual, que no caso aqui é de 2%, multiplicado pelo valor base, que no caso aqui é da nossa botija, né, que é de R$ 100,98. Então, o que é que nós vamos fazer aí? Vamos substituir esses valores, né? Então, valor percentual, né, vai ser igual a 2%, que no caso aqui, ó, foi escrito. Por que ele foi escrito dessa forma aqui, né? Esse nosso 2%. Que para nós abordarmos aqui esse cálculo, né, quem estava desenvolvendo a questão achou melhor, no caso aqui fui eu, né, esse cidadão que vos fala, usar uma forma, né, de fração centesimal. Então, os 2% passou a ser escrito 2 sobre 100. Esse 2 sobre 100 vai multiplicar o valor base. Quem é o valor base? É o valor do produto que nós estamos, né, trabalhando, que no caso aqui é a nossa botija de gás, cujo valor é de R$ 100,98. Então, eu vou ter 2 sobre 100, que é a taxa percentual de aumento, que multiplica o valor base, que é 100,98. Tá. Aí, multiplicando isso daqui, ó, 2, né, que eu vou multiplicar numerador com numerador, 2 vezes 100,98, e denominador com denominador. Lembrando que todo número aqui, né, independente de ser um número escrito na forma decimal ou um número natural, tem um denominador imaginário igual a 1. Então, eu multipliquei aqui 2 vezes 100,98, que deu esse valor aqui, né, 201,96. Em seguida, multiplicamos aqui 100 vezes 1, que dá 100 mesmo. Bem, como nós vamos dividir por 100, qual é o procedimento feito aqui, pessoal? Eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, ela sai daqui, ó, dessa posição aqui, entre o 1 e o 9, uma casa, 2 casas, e passa a ficar entre o 2 e o 0, né? Porque nós temos aqui uma divisão por 100. Ok. Aí, ó, observem bem essa situação aqui. Ao fazermos isso, encontramos esse valor aqui, ó, 2,0196. Então, para critério de resolução, né, nós vamos arredondar aqui, ó, a casa da esquerda, um valor, levando em consideração que a casa da direita é maior que 5. 9, né? Então, vamos arredondar uma casa da esquerda. Então, vai ficar, ó, esse símbolo aqui significa aproximadamente, certo? Com o arredondamento, 2,02. Então, pessoal, esse 2,02 aqui, ó, que foi calculado, ele é o valor do reajuste. Ou seja, nós vamos pegar este valor aqui, ó, e adicionar ao valor antigo. Então, ó, novo preço vai ser igual a R$ 100,98 mais 2,02 centavos. Somando isso daqui, ó,
colocando vírgula embaixo de vírgula, tudo direitinho, como nós já aprendemos em aulas passadas, vamos encontrar esse total aqui, R$ 103, beleza? Muito bem, mas vamos imaginar o seguinte, você está lá, né, fazendo compras ou coisa parecida, quer comparar preços para saber se o aumento que foi colocado lá no seu local de compra, né, que você realiza a compra do gás, foi feita de forma correta, justa, né? Aí disse, não, eu estou sem papel, estou sem caneta aqui, eu não tenho como fazer o cálculo. Não tem problema. Vamos ver como é que se faz esse cálculo com o auxílio de uma calculadora. Me acompanhem aí. Muito bem. Então, vamos colocar aqui no enunciado da questão, o valor inicial lá da botija, lá de 13 quilos, é esse daqui, R$ 100,98. Aí nós vamos adicionar isso daqui à nossa taxa percentual. Qual é a nossa taxa percentual? 2%. Então, mais, apertamos o 2 e em seguida apertamos o valor de porcentagem, ó. Certo? Perdão aqui já está calculando outro valor, que é de 2... Pronto, agora sim, R$ 100,98 centavos, 98 centavos, R$100,98 mais 2%. Agora sim, está aqui, ó. Exatamente o mesmo valor que nós encontramos aqui. Agora basta apertar o igual. Ó, deu R$ 102,99,96. Arredondando, né? Vai ficar igual a R$ 103. Então é muito simples, professor. Não deu para acompanhar, vamos repetir aqui. Então bora. O valor inicial, R$ 100, certo? Vírgula 98. Mais quanto? 2%. Essa é a taxa de aumento, né, do reajuste. Agora basta apertar o igual. Olha aí, 102,9996, né, que arredondando, chegamos ao nosso valor final aqui de R$ 103. Não é legal? Não é beleza? Show de bola, não é isso? Muito bem. Agora vamos para o nosso próximo exemplo para a gente amadurecer aí essas habilidades. No nosso exemplo de número 2, tem o seguinte, certo? O preço do quilograma da carne de primeira passou de R$ 35,50 para R$ 38,90. A pergunta é, qual a taxa aproximada, olha essa palavra aqui que é perigosa, aproximada do percentual de aumento? Aí temos essas 4 alternativas. Pessoal, como é que nós fazemos para calcular a taxa aqui, certo? Percentual de aumento. Olha só. Para calcular a taxa percentual de aumento, vamos usar a seguinte expressão. Cálculo da taxa percentual é igual a diferença entre os preços, certo? Ou seja, o preço final menos o preço inicial. Ou, alguns autores gostam de falar o preço novo preço, né, subtraído do preço antigo, dividido pelo preço antigo ou pelo preço inicial. Esse quociente é multiplicado por 100. Professor, esse negócio não ficou muito claro não. Calma. Vamos ver como é que faz isso daqui. A diferença no preço, né, a diferença no preço é o novo preço menos o preço inicial. O preço inicial é o preço original, do início, né? Aquele preço, né? Neste caso, o preço inicial é de quanto? R$ 35,50. E o novo preço é de R$ 38,90. Portanto, a diferença entre os preços será igual a R$ 38,90 menos o preço, né, do início, que era o preço antigo, né? É mais fácil de memorizar quando se fala assim, nesses termos, né? O novo preço menos o preço antigo. Então é 38,90 menos 35,50. Portanto, a diferença entre os preços é de quanto? Né? Calculando essa diferença aqui, ó, nós encontramos esse valor aqui, ó. R$ 3,40. Beleza. O que é que nós vamos fazer com esse valor aqui? Vamos dividir pelo preço inicial, que é de R$ 35,50. Calculando a taxa, olha só. 3,4, né, que é 3,40, dividido por 35,50. Lembrando que isso tem que ser multiplicado por quanto? Por 100, né? Para dar o valor em porcentagem.
que vai dar esse valor aqui, né? Um valor aproximado de 9,58%. Beleza? Agora, vamos fazer esse cálculo aqui, né? Com o auxílio da nossa calculadora. Aí temos aqui, né? O preço final menos o preço inicial. Como é que se faz isso aqui usando a calculadora? Nós vamos ter aqui, vou colocar aqui, senão a gente não vai ver. Só basta nós termos aqui o conhecimento do preço final e inicial. Então, vamos ter o preço final, que é de 38,90. 38,90 menos o preço inicial, que é de quanto? 35,50 ou apenas 35,5. Aí encontramos a diferença, olha aí a diferença, 3,4. Esse valor nós vamos dividir pelo preço inicial. Qual é o preço inicial? 35,5. Isso vai ser igual, olha aí, ó, 0,09577. Agora basta multiplicar por quanto? Multiplicar por 100. Então, vamos deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, ó, vai ficar assim, ó, 9,5, né, 9,577. Como o problema fala que deve ser um valor aproximado, significa que esse valor vai ser arredondado. Ou seja, nós vamos arredondá-lo, né, já que o 7 aqui, né, vamos arredondar para 2 casas decimais. Ao lado da segunda casa decimal, que é o 7, que também é um 7, significa que nós vamos arredondar isso para quanto? 9,58. Se nós olharmos lá a nossa alternativa, né? Vamos ter aqui, ó, como alternativa correta, a nossa letra D, né? 9,78. Então, devemos ter um cuidado aí nessas aproximações na hora de assinalar a nossa alternativa correta. Beleza? Muito bem. Nossa próxima questão diz o seguinte. Nosso exemplo número 3. Certo? Uma loja oferece uma TV no preço de 5.500. Isso se for comprada à vista. Ela oferece um desconto de 15%. Então, olha só, é muito importante que a gente também tenha conhecimento de quando nós temos acréscimo, multa, né, aumento, nós vamos realizar uma soma em cima do cálculo da taxa percentual. Neste caso aqui, como se trata, né, de um desconto, certo? Significa que ao invés de somarmos ao valor da taxa calculada, nós vamos subtrair. Então, isso daqui é muito importante, certo? Então, pergunta aí, qual o valor, certo, do televisor com o desconto? Então, ó, aqui nós temos o preço inicial, né, que é esse daqui, 5.500. Certo? Então, olha só, a gente precisa calcular aqui 15% desse valor aqui. Então, nós poderemos agir aqui, né, da seguinte forma, a gente pega, calcula isso daqui, né, vezes 15%, que é a mesma coisa que 5.500, que multiplica 15 sobre quanto? Sobre 100. Olha aí, mesma estratégia, lembrando que aqui o denominador é igual a quanto? A 1. Aí simplificamos isso daqui, ó, 0, 0, né? Posso simplificar. Então, ó, nós vamos ter o quê? Sobrou quem? 55 vezes 15, correto? Qual é o valor desse produto? Eu vou ter aqui, né, essa multiplicação, ó, 55 que multiplica o 15. Ó, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 5, 25 com 2, 27. Correto? Agora, multiplicando por 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. Aí nós vamos ter 5, né? Somando, né?
7, 5, 12 vai 1. 1, 2, 3. 3 mais 5, 8. Então, ó, a taxa aqui, os 15%, né? Calcular aqui, ó, 15% de 5.500 é igual a quanto? 825. Essa é a taxa. Então, a pergunta, né, o comando da questão diz o seguinte: qual o valor do televisor com o desconto? Então, como eu vou descontar, qual vai ser o procedimento aqui, pessoal? É pegar os 5.500, certo? E vamos subtraí-lo de quem? De 825, correto? Calculando isso daqui, né? Nós vamos ter o quê? 10 menos 5, 5. Ali ficou valendo de quanto? Ficou valendo de 9, né? Quando eu emprestar, 9 menos 2, 7. Ali ficou valendo de 4, né? Prestou 14 menos 8, 6. E o 5 deixou de ser 5 porque emprestou, ficou valendo de quanto? 4. Ou seja, qual o valor, né, desse televisor comprando-o à vista, né, já com o nosso desconto? 4.675, né? Ou seja, a nossa alternativa C. Beleza. Mas vamos supor, né, você esteja, né, desenvolvendo a questão aqui, né, em sala de aula, é a nossa situação. Aí vamos aqui para o cálculo, né? Ó, aqui já foi feito de outra forma. Aqui nós temos o quê? Resolução. O desconto de 15%, né, de 5.500 é calculado multiplicando o preço original pelo percentual do desconto, em forma decimal. Nesse caso aqui, a resolução já foi, né, adotada utilizando uma outra estratégia. Então, quem é 15%? Ora, 15%, como nós calculamos ali, né, é igual a 15 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,15. Então, observem que naquela resolução anterior, nós utilizamos a porcentagem em forma de fração centesimal. Porém, né, nós também podemos calcular a taxa percentual de aumento utilizando a porcentagem em forma decimal. Aqui foi feito de uma forma um pouco direta, então vamos desmiuçar aqui. Vamos, né? Quem vai ser o nosso desconto? O nosso desconto vai ser 0,15, que é a nossa taxa percentual escrita em forma decimal, multiplicada por 5.500. Gente, tem uma estratégia que também pode ser utilizada para facilitar esse cálculo aí e evitar que a gente utilize, né, números decimal. Olha só, de acordo com a propriedade das desigualdades de multiplicação, né, tanto uma multiplicação e divisão, eu posso fazer o seguinte: se eu divido um fator por um número e multiplico o outro fator por esse mesmo número, eu não altero o produto. Como assim? Eu pego e divido isso daqui por 100. Passou a ser 55. Se esse daqui eu dividi por 100 e passou a ser 55, significa que eu sou obrigado a multiplicar o outro fator por 100. Se eu vou multiplicar o outro fator por 100, ele deixa de ser 0,15 e passa a ser o quê? 15. Ou seja, vai recair naquela situação lá. Aí, ó, fica mais fácil de calcular, não é verdade? Nós já vimos que 15 vezes 55 é igual a quanto? 825. E o que basta fazer agora? Pega o valor original, certo, do aparelho lá, e subtrai da taxa do desconto, né, do valor do desconto, que é esse cálculo aqui, né? Agora basta subtrairmos, né, o valor do desconto do preço original. Ou seja, o valor do televisor com desconto vai ser igual a 5.500 menos 825. Ou seja,
o valor do televisor com o desconto é igual a R$ 4.675. Não é que corrobora lá a nossa alternativa C. Beleza? Olha só. Portanto, o valor do televisor com desconto de 15% é de R$ 4.675, né? Resposta da alternativa C. Agora, vamos ver, né? Vamos rever aí aquela situação na qual, né? Você está lá no supermercado e viu aí a oferta, né, da promoção do televisor, está sem papel, sem caneta, mas está com o seu celular lá com calculadora. Como é que eu faço para calcular esse desconto utilizando a calculadora? Me acompanhem aí. Vamos voltar lá para a questão. A questão diz isso daqui, né? A oferta, né, a televisão, né, estava com preço de 5.500. Aí se nós comprássemos à vista, né, nós íamos ter um desconto de 15%. Como é que nós fazemos para calcular aí já o valor direto, né, sem ter muita dor de cabeça? Pegamos aqui, né, o valor original, que é de quanto? 5.500. E vamos, já que é desconto, nós vamos o quê? Subtrair. Qual é a taxa de desconto? A taxa de desconto é de quanto? 15%. Ó, já deu o valor aqui, ó. A calculadora já faz rapidinho. Calculadora inteligente essa, rapaz. Agora basta subtrair. Para subtrair, a operação de subtração já está lá no visor, só basta apertar o quê? O igual. Olha só que coisa bonitinha. Já saiu o valor aí do aparelho com o desconto. 4.675. Vamos repetir, que tudo que é bom a gente repete. Como é que eu faço para calcular o desconto utilizando a calculadora? Pega o valor original, 5.500. Como se trata de desconto, subtrai. Se fosse acréscimo, aumento, reajuste, multa, nós iríamos somar. Mas como é desconto, né? Subtrai. Subtrai de quanto? Da taxa. No caso aqui do nosso problema, a taxa percentual é de quanto? 15%. Aperta o 1, aperta o 5, aperta o sinal de porcentagem. Já apareceu o valor do desconto. 825. Para saber o valor a ser pago, aperta-se o igual. Aí, ó, 4.675, ou seja, correção aqui, ó, letra C, show de bola, nós acertamos a questão. Só que na prova não pode usar calculadora, por isso tem que fazer toda essa conta aqui. Beleza? Muito bem. Queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.